Boa noite, gente. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar sobre mitos e verdades sobre autismo, né? Acredito que essa vai ser uma noite de muito esclarecimento. Estamos aguardando a nossa convidada, a Marta Cardoso, e eu tenho certeza que vai ser uma noite assim que vai realmente ser um divisor de águas na nossa vida. A Marta já está aqui comigo e eu vou estar chamando ela aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar, Marta. Tá, já fiz o convite. Agora sim. Agora sim. Graças a Deus. Tudo, né, acontece na permissão do Senhor. E é a permissão do Senhor que nós estejamos aqui, né? Quero dar as boas-vindas à Marta, que eu já considero uma amiga, né? Nos conhecemos há pouco tempo, mas há uma conexão, né, Marta? Seja bem-vinda à nossa live. E eu quero já deixar o espaço para que você possa estar se apresentando, dizendo para esse pessoal maravilhoso que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar posteriormente, quem é a Marta? É a pergunta de todas as minhas lives. Quem é a Marta? Pode falar. Então vamos lá, boa noite a todos, né? Não estou Quero te ouvindo. agradecer. Tá me ouvindo? Meu Deus, o que está acontecendo? E agora? Agora ouve? Tá me ouvindo? Agora estou. Ai, meu Deus, glória a Deus. Então, boa noite a todos novamente. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e depois a Marcela por esse convite maravilhoso. Falar acerca de um tema tão importante, tão relevante como esse, traz uma alegria enorme no meu coração. Então, eu sou Marta, eu sou uma mulher cristã, eu sou casada, e vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem. Eu sou casada, eu sou mãe de dois, né? Eu tenho o Bernardo, de 12 anos, e eu tenho a Pietra, que tem 8 e vai completar 9 anos agora em maio. E eu sou enfermeira, né? Profissionalmente falando, eu tenho graduação em enfermagem, mas eu sou educadora por natureza, né? A gente estava falando mais cedo acerca disso, né? Como seres sociais, nós educamos e somos educados. A É gente verdade. vive aprendendo, a gente vive aprendendo, a gente vive ensinando. Então, é isso. Eu estou aqui para compartilhar e para levantar reflexões, né, acerca desse tema, autismo. O que é autismo, o que não é autismo? Qual é a minha vivência, qual é a minha experiência, né? Aquilo que eu posso trazer, né, para pelo menos sacudir um pouquinho mais as nossas reflexões. E vai sacudir, tenho certeza. Martinha, né? O nome dela é Marta Cardoso, mas eu não consigo falar Marta, é Martinha, né? E Martinha também, a Pietra, né? A sua filha, é uma autista, né? Isso, autista. Qual o grau de autismo dela? Então, já começamos assim, a gente já não fala muito em grau mais, né? Vamos dizer assim, de Uhum. uma maneira cuidadosa, a gente diz que é o autismo leve, mas na Sim. verdade, que de leve não tem nada. É E verdade. também, o DSM-5, que vem junto com o CID-11, né? Ele já descaracteriza autismo leve, moderado e grave. Ele já vem trazendo uma nova nomenclatura, um novo CID, que é o Código Internacional de Doenças, Uhum. e vem especificando o que é autismo, se tem ou não comprometimento da linguagem funcional e Uhum. déficit cognitivo. Entendi. Mas, para todo caso, é um autismo
leve. No popular, né? É o autismo leve, um autismo É leve. autismo leve. Isso. Isso. Meu amor, e aí, nós aqui sabemos, né, estamos falando sobre autismo, mas tem algumas pessoas que podem estar nos assistindo, né? Eu recebi perguntas no meu privado durante o tempo que a gente estava aí divulgando a live. As pessoas perguntam assim: o que é autismo? Aí eu falei: assiste a live que você vai aprender. O que é autismo, Marta? Como que a gente pode explicar para as pessoas de uma forma que elas possam entender, né? Posso entender. O que é autismo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero deixar claro, Marcela, é que não existe na ciência verdade absoluta. Sim. De tempos em tempos a gente aprende e vê que aquilo que a gente usava de repente não estava tão de acordo. Então, por exemplo, vou começar falando, eu disse que eu sou enfermeira, né? Uhum. E aí, tempos atrás, lá nos primórdios da enfermagem, a gente tinha uma seringa de vidro e Uhum. uma agulha que se passava no fogo para esterilizar. Naquela ocasião, era essa a ciência, era esse o conhecimento que se tinha. Então, Sim. a gente aplica aquilo que a gente tem. Por que eu estou falando isso? Porque talvez vocês vão ouvir falar de mim sobre autismo de uma maneira que talvez alguém não tenha ouvido ainda. Sim, E eu e esse é quero o nosso dizer que objetivo, né? Trazer, isso, abrir o leque, né? Renovar nossa perfeito. mente, né? De que, Isso, como você fala, e eu acho assim super certo, que não existe uma verdade absoluta. Então, nós precisamos isso, considerar, né, algo a mais do que aquilo que a gente pensa. E esse é o nosso objetivo isso. aqui essa noite, desmistificar muitas coisas, né? Trazer novos pensamentos e novas possibilidades, né? Então, vamos lá. Mitos. Primeiro, mitos e verdades. O que é um mito? Para mim, um mito é uma crença limitante. Aquilo que a gente crê, mas que limita a nossa mente. Sim, Limita o nosso campo de atuação ou de aprendizado. Então, existem algumas crenças limitantes que eu, Marta, mãe atípica que sou, mãe de autista, venho desconstruindo na minha cabeça. Então, muita gente no meio que difunde o autismo fala assim: autismo não é doença. Aí eu faço algumas perguntas. Autismo não é uma deficiência. Aí eu faço algumas perguntas. Então, vamos lá. O autismo, ele não define a pessoa. Vamos começar. Como nenhum outro transtorno, como nenhuma outra doença, como nenhuma outra deficiência. As características de uma pessoa não podem vir antes dela. É uma pessoa. Então, uma pessoa única, é uma pessoa exclusiva, é uma pessoa dotada de condições diferentes uma das outras. Que ninguém é igual. é Então, verdade. ser diferente é normal. Tá. E você me perguntou, o que é o autismo? Bom, o autismo é um conjunto, é um somatório de sinais, sintomas, habilidades ou inabilidades. Habilidades sociais, habilidades da linguagem, inabilidades da interação social, inabilidade da linguagem. Então, hoje, quando fala que autismo não é doença, eu me preocupo. Por que eu Sim, me preocupo? Porque nós precisamos entender que quando a gente parte do pressuposto que o autismo não é uma doença, a gente deixa de adquirir direitos que um laudo, por exemplo, médico, nos dá de lutar pelo nosso filho, pela nossa criança, que no caso aqui a minha ainda é criança. Então vamos lá.
Quando você suspeita de que algo está diferente do normal, daquele tempo esperado no neurodesenvolvimento, você pensa assim, tem alguma coisa diferente, eu vou levar ao médico. Geralmente, na nossa cultura, chega lá, o médico diz assim, pode ser autismo. Tá bom. Se ele laudar autismo, ele vai colocar um código internacional de doenças, CID. E por que isso é importante, Marcela? Para garantia de direitos. Olha só. Então, para mim, Marta, quando eu digo que autismo não é doença, eu invalido a necessidade do meu filho. Ora, aí eu vou abranger mais ainda. O que é saúde? O que é doença? Para a gente entender o que é o autismo. A Organização Mundial de Saúde, Marcela, nos diz há muito tempo que saúde não é meramente ausência de doença. Saúde é um completo bem-estar biopsico, emocional e eu vou acrescentar um parênteses, espiritual. Sim, claro. Bom, partindo desse pressuposto, Marcela, que saúde é um completo bem-estar. Bio, da biologia. Psico, da mente. Social, das interações sociais, habilidades sociais. E espiritual, que eu acrescentei por minha conta aí, o que acontece? Quem de nós somos saudáveis? Completo bem-estar. Isso a Organização Mundial de Saúde define como conceito de saúde. Então, eu começo pensando, se o autismo é um transtorno de um espectro autista, é um transtorno, uma variação de habilidades e inabilidades mentais, sociais, cognitivas, comportamentais. Entende? Como que não é uma doença? Agora, vamos lá, vamos caminhar. Não quer dizer que tem cura. É uma outra pergunta que nós recebemos. Se autismo tem cura. Autismo tem cura? Não tem. Porque geralmente a gente vê assim, o que é comum, né? O que a gente tem de mais base, assim, que o autismo ele tem uma mutação genética. Na nossa genética, na nossa fita de DNA, ocorreu uma mutação. E a partir dessa diferença genética, a gente vai apresentar esse ou aquele sinal, sintoma, habilidades, inabilidades, né? E aí vai caracterizando dentro de um espectro um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, voltando, o que é o autismo? O autismo é uma doença? Para mim, hoje, como enfermeira, como mãe atípica, sim. Mas não é uma doença que eu posso dizer que é uma doença que não tem cura, como tantas outras. Pelo menos até o dia de hoje. Pode ser que amanhã alguém consiga registrar, né, através da epigenética, um tratamento, né? E quem sabe a cura. Até hoje procuramos a cura através de vacinas de outras doenças. É verdade. Que foram curadas. Então, eu começo assim. Outra coisa, você me perguntou o que é o autismo, e eu estou dizendo que não é. O que não é autismo, né? Aí algumas pessoas falam assim, Marcelo, autismo não é deficiência. Mais uma vez... É uma outra pergunta que nós recebemos. É uma deficiência? Então, sim, é uma deficiência. Marta, o que você está falando? Você parece louca. Você está falando um monte de coisa que... Na maioria das pessoas falam completamente ao contrário. Mas eu quero te dizer o seguinte, existe uma lei de garantia de direitos, a Lei Berenice Piana, sim ou não? Sim.
A lei bereniciana, ela contempla o transtorno do espectro autista como uma deficiência. Através dessa lei, existe a garantia de direitos. Olha só. Como, por exemplo, o autista frequentar a escola regular, o autista não ser mais segregado, o autista não ser mais excluído. Aonde que eu garanto que a minha filha, Pietra, vai frequentar a escola regular? Através de qual lei que me ampara? Somos seres sociais. Então, eu não posso chegar na escola e falar assim, olha, eu quero que a minha filha fique aqui. Eles iriam me atender? Não. Mas através de uma lei que garante o direito, aí sim, aí a gente pode fazer valer essa lei. Então, o que é autismo? Para Marta, mãe da Pietra, essa pessoa que está aqui hoje, autismo é uma deficiência. Autismo é uma doença que ainda hoje não sabemos bem a causa, que, por sinal, os estudos mostram que é uma causa multifatorial, mas que vem da genética. E genética não quer dizer hereditária. Quando você fala, por exemplo... Explica pra gente essa diferença entre genético e hereditário. Isso aí. Uma mutação genética, ela ocorre devido a alguma... Na hora das... Como é que eu vou te dizer? Na hora que as células começam se multiplicando, ocorre algum problema nesse processamento, nessa multiplicação de células. Uhum. Esse aqui vai trazer uma dificuldade, uma mutação genética. Aquele gene sofreu uma alteração. E aí vai trazer características diferentes da esperada. Por exemplo, a gente está falando de autismo, mas vamos pensar aqui. Uma síndrome genética, como, por exemplo, a trissomia 21. A síndrome de Down. Uhum. É uma doença que é uma mutação genética. Sim. Existe um cromossoma que é diferente do que eu tenho. Eu não tenho esse cromossoma, você não tem. Mas a pessoa passa a ter, de forma física, alterações, de forma fisiológica, no funcionamento dos órgãos, do coração, da questão ventilação pulmão. E o que eu quero dizer com isso? Que doença hereditária é aquela que prevalece de família, de geração em geração. O autismo hoje é tido como uma doença multifatorial, então são vários fatores, e de causa genética, que é diferente da hereditária. Entende? Ou não? Deu uma falhada essa internet aí. Todo mundo está entendendo, então. gente? Está dando para ouvir legal? Alguém manda Tá dando oração, alguém fala alguma alguma coisa. coisa para a gente poder nortear aí, ver que vocês estão nos entendendo, porque eu sei que é muita informação e a gente não quer perder nada. Não. Então, quem está aí, por favor, me fala se estão ouvindo bem, se estão vendo bem, se está dando para acompanhar. Tem um pessoal bom aí. Juliana tá gostando, ó, tá clara as explicações. Ótimo. Que bom. Muito obrigada por interagir conosco. Então, vamos lá? Vamos continuar? Então, vamos continuar. Tá no hereditário e o genético, né? O hereditário, eu acredito que muita gente já conhece, né? Mas o genético já é novidade para muita gente. Isso. O genético, a gente vai precisar de exames genéticos e de um médico geneticista para caracterizar qual doença genética estamos falando. Inclusive, existem muitas síndromes, né? Que eu não vou entrar no caso, porque eu nem tenho habilidade para isso, mas existem síndromes genéticas diversas que aparecem junto com o autismo.
E aí, quando você faz um mapeamento, você vai conseguir identificar muitas coisas, né, que a gente nunca vai saber se não fizer o mapeamento genético, entende? Uhum. E Marcela, talvez essa seja uma dos principais entraves para o autismo. Porque quem tem acesso a um geneticista, quem tem acesso a fazer um mapeamento genético, então talvez daqui a um tempo a gente consiga elucidar muitas questões através desse acesso. Entende? É verdade. Então, o autismo é uma doença que está descrita no Código Internacional de Doenças, que através do CID-11 ele vem trazendo um código diferenciado, não temos mais F84 como autismo infantil que a gente tinha antes. Hoje a gente tem, né? Eu vou até ver aqui a nomenclatura, o código do CID-11 Todo mundo para está autismo. vendo. Voltou? Para mim voltou agora. O seu ficou rodando para mim, mas agora voltou. Parou tudo. Não entendi, deve ser a internet. Mas vamos lá, voltou, tá bom, vamos continuar, vamos aproveitar. Voltou, tá bom. O CID-11 diz que autismo tem um código novo, 6A02. 6A02. E qual a diferença? Antes a gente tinha síndrome de Asperger, antes nós tínhamos síndrome de Rett, antes nós tínhamos um monte de coisas que hoje caiu em desuso. Então, nós vamos ter, basicamente, autista com deficiência intelectual, sem deficiência intelectual, com inabilidade da linguagem funcional, sem habilidade da linguagem funcional. Então, volto a dizer, mas Marcos, você é tão específico, como pode? Não, você não precisa saber disso, você precisa saber da nomenclatura, você precisa saber o que mudou e por que é importante eu e você, como mãe, sabermos disso. Para garantir o direito. Porque se amanhã ou depois a criança vai crescer, vai deixar de ser criança, mas ele vai deixar de ser autista? Amanhã ou depois, ele crescendo. Não vai. E aí, qual é o direito dessa pessoa? O direito dessa pessoa está garantido onde? Onde? No laudo médico, na lei de proteção. Tanto a Berenice Piana... Voltou? Caiu? Meu Deus do céu. Tá difícil, mas é para Jesus, é assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo, mas vamos embora, vamos continuar. Parou onde, gente? Nos direitos. Priscila, Dida, Monique. Tem muita gente boa aí, né? Muita gente boa. Muito obrigada, gente, por estarem aqui com a gente. Mandem aviãozinho aí para os seus amigos, para pessoas que você sabe que vai ser esclarecida com essas informações. Hoje eu creio que muitas cortinas na mente serão tiradas, né? É por isso que a gente está enfrentando tantas batalhas desde o início. Mas nós vamos concluir em nome de Jesus. Vamos concluir. Marcela, qual é a pergunta? Vamos lá? E aí a gente já andou um pouquinho, né? Já falamos algumas coisas. E você estava falando a respeito da garantia dos direitos, era isso? Travou um pouquinho para mim. Isso, porque, Marcela, quando a gente fala de autista, parece que é uma doença da infância. Parece que é uma catapora que vai dar e vai passar. Isso aí. Só que a criança, Marcela, ela cresce.
Ela deixa de ser autista quando ela cresce? E aí? Aí é que eu te pergunto. E aí? E Ela aí, vai crescer. Marta, você tem uma abordagem que eu amo quando você se refere à pessoa como pessoa, né? É pessoa. Como pessoa, porque às vezes a gente traz somente para a criança, ou somente para o idoso, ou somente, mas não é uma pessoa, e ela precisa ser tratada como uma pessoa. E aí, dentro disso, a gente começa a precisar se arrumar ali, né? Dentro da realidade de cada um, de cada fase, né? Por exemplo, tem as crianças pequenininhas que têm um jeito, que vão enfrentar uma dificuldade, mas quando elas vão crescendo, essas dificuldades vão mudando, né? Isso. Mas elas não podem ser negligenciadas. Elas precisam ser assistidas, elas precisam ser supervisionadas, elas precisam ter o direito do espaço e do avanço como qualquer outra pessoa. Quando criança, os pais estão em tempo integral. Quando adolescente, o pai começa a soltar a gente. Ó, vai ali na venda. Compra isso aqui para mamãe. Mas com a pessoa autista, não pode ser diferente, não. Talvez a idade cronológica seja diferente. Sim. Talvez porque, como houve um atraso no neurodesenvolvimento, uma criança típica, uma criança que não está dentro do transtorno, com 10, com 12 anos, faça isso. Talvez a Pietra vá precisar de um pouco mais de tempo, mas ela precisa desenvolver autonomia e funcionalidade e ser respeitada no crescimento e no desenvolvimento dela, como outra pessoa qualquer. E aí, falando sobre isso, eu acho que a gente pode já falar um pouquinho sobre representatividade, né? Eita, que maravilha! Vamos lá. O que é representatividade, Marta? Representatividade é você reconhecer em sociedade o seu espaço. É você se sentir pertencente àquela sociedade. Então, se a minha filha autista não vê nenhum autista falando sobre autismo, ela vai falar, para aí, cadê o autista? Onde eles estão? Então, ela não se sente representada. E ao inverso, quando ocorre, ela se sente pertencente. Ela fala, para aí, se eu tenho, né, hoje, autistas dentistas, autistas médicos, Sim. autistas hoje que são influencers digitais e conseguem abrir a mente da mãe da Pietra, que eu gosto muito de aprender com quem é. Sim, isso nos ministra, na verdade, né? Isso nos traz uma esperança e uma força para lutar muito grande, né? Quando a gente vê um autista que está vencendo barreiras e limites, né? Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Mas a esperança, ela sempre vai existir. E ela precisa existir. Porque a nossa força motivadora para viver é a esperança. É verdade. Só que a dor, Marcela, ela também nos acompanha. E às vezes a gente quer algo que a nossa criança hoje, que o nosso adolescente amanhã, que o nosso adulto não possa nos dar. Nem hoje e nem amanhã. São expectativas que projetam fora da realidade. Então. E aí só para trazer mais, né? Vamos alvoroçar. Ciência é assim. Observa, alvoroça e mede. Observa, alvoroça e mede. Eu sou alvoroçada, tá? Então vamos lá. Vamos lá que eu tô gostando do alvoroço. Então vamos. E aí, onde eu tava que eu me perdi? Eu acho, particularmente, você estava entrando
no assunto da fase do luto, era isso? Sobre as nossas Sim. expectativas, as expectativas que a gente cria em torno daquela criança, e isso é um termo que eu tenho ouvido bastante, né? Eu tenho um filho autista, eu sei como é nós sabemos, eu acredito que muitos que estão aqui com a gente também sabem, você esperar algo e esse algo não se realizar. Você idealizou aquela criança, né? Você idealizou, você sonhou, você, sabe, esperava de viver coisas com aquela criança e que ela hoje não tem condições de responder a sua expectativa, né? E aí entra aquilo que a gente chama de fase do luto. E essa fase, a gente precisa entender que o luto não ocorre só quando alguém morre, né? O luto é quando se rompe, né? Um ciclo, quando se rompe algo, quando se perde, quando você entende que a sua expectativa sobre algo ou sobre alguém não se realizou, né? E aí a gente precisa, como pais, entender que ninguém cuida do outro se não cuidar de si mesmo, né, Marta? E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você passou pela fase do luto? Ou o que você pode nos dizer a esse respeito? É papo até 2023, mas vamos lá. Você fez duas perguntas e juntou, né? Primeiro, a nossa sociedade, Marcela, ela é muito cruel. Muito. Existem normas, existem padrões sociais inalcançáveis. Na beleza, na cognição. Por exemplo, mas sua filha é muito inteligente. A sua filha não parece que é autista. Para com isso, menino, daqui a pouco. Daqui a pouco isso passa. Nem todo autista, Marcela, é Einstein. E aí tá um outro mito, né? Exatamente. Nem todo autismo vai se superar. E se ele não se superar? Ele continua sendo meu filho, ele continua sendo amado, ele continua sendo uma pessoa que deve ser respeitada naquilo que ele tem condição ou não de ser ou de fazer. Porque ser diferente é normal. E aí, quando eu estava falando da crueldade da sociedade, eu penso numa coisa. Todo mundo, Marcela, que é o filho mais bonito, o melhor comportamento do filho, o que tira nota 10 na escola, o que não dá trabalho. Mas meu filho, meu Deus, o meu filho. Mas o outro também, que tem um desvio de comportamento, é o meu filho. Entende? E aí, quando a gente... É claro que a gente não vai gestar, aguardar. É que toda gestação curse em um transtorno, não é isso. Mas quando a gente engravida, a gente precisa ter uma noção de que pode sim nascer uma criança autista, nascer uma criança com síndrome de Down. Sim, pode haver. O grande problema é que nós idealizamos sempre o perfeito, né? Isso. Mas essa perfeição esconde em nós uma necessidade de agradar a pessoas. A minha amiga Kate está aí junto com a gente. Que delícia, Kate. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, e já falou uma coisa aqui maravilhosa. Todos os filhos são herança do Senhor.
todos os filhos são para a glória de Deus, deficientes ou não, autistas ou não, com síndrome de Down ou não. Não importa, é um filho, é amado, é uma pessoa, tem os mesmos direitos que qualquer outra. E aí, quando a gente fala de luto, deixar morrer em vida muitas coisas, começa pela expectativa da perfeição. Porque eu não sou perfeito. Você não é perfeito. E por que a gente quer um filho perfeito, Marcela? Tem que ser perfeito, né? A gente idealiza uma expectativa muito além, muitas vezes, né? E a gente deixa de ser grato, a gente deixa de ser, de cuidar, de amar aquele que Deus nos deu. E Ele nos deu porque nós somos capazes de cuidar. Eu tenho uma frase que eu ouvi no fórum, falando assim, uma frase, não sei se é sua, mas é com você esse negócio. O amor faz aquilo que a obrigação não faz, né? É isso. Então, a gente às vezes... O amor faz aquilo que a obrigação não é capaz de fazer. Olha aí, é dela, viu? É o plano que tem que fazer. Não, querido, é o amor que encontra o caminho. É o amor que faz aquilo que a obrigação não é capaz de fazer. É isso. É isso. Verdade. E aí, eu preciso trazer uma fala. Vamos continuar sobre o luto. Só para eu... Infelizmente, eu preciso falar isso. E às vezes não é fácil falar isso. Porque a gente já enfrenta muitas dores, Marcela. Então, às vezes, a gente quer ouvir do outro algo que traga um refrigério. E às vezes a realidade não é refrigério. Mas quando a gente é forjado na batalha e para a batalha, a gente consegue tirar lições lindas e alegria daquele tempo de dor. E foi o que aconteceu comigo. Entende? E é o que acontece com muitas mães, com muitas pessoas que se superaram, com famílias. Então, o que eu quero te dizer com isso? Quando eu digo da questão do luto e da projeção que eu fiz da perfeição, a gente sempre quer o filho que passa no primeiro lugar, na faculdade mais difícil, aquele que vai ser médico, que vai ser doutor, aquele que vai ser o piloto do avião. A gente só esquece de uma coisa. Seu filho é feliz? Sua filha é feliz? Você é feliz? Eu sou feliz sendo enfermeira? Então, a gente começa pela profissão, que fica mais fácil da gente entender essa perfeição. Sim. E aí, às vezes, a gente vai precisar trazer uma frase e se meu filho, vamos falar da minha filha, e se a Pietra for feliz empacotando compras no supermercado? E aí? Ela é menos inteligente? Ela é menos importante para a sociedade? Não. Então, eu preciso entender que eu vou oferecer os recursos disponíveis, vou lutar, vou resistir, vou correr atrás, vou proteger, vou amar. Sim, vou buscar conhecimento, isso que nós estamos fazendo aqui agora, trocando figurinha. Sim, vou estudar. Sim, porém, eu vou respeitar o que o outro tem a me devolver. Com certeza. E aí é onde a gente precisa desmistificar também isso. Porque parece que um filho bem-sucedido é esse, que está sempre no outdoor. Primeiro lugar da UFM, não sei das quantas. É verdade. Estudou em tal lugar, assim. Entende? E não é sobre isso. A vida não é sobre isso. É verdade. Né? Então, meu Deus. Começa por aí. O luto começa nessa projeção equivocada.
né? Aquilo que a gente... E muitas das vezes, aquilo que a gente não conseguiu é o que a gente projeta nos nossos filhos. É verdade. Meu filho vai ser o que eu não fui. Meu filho vai ter o que eu não tive. E aí eu ouvi uma vez alguém dizer assim, mas foi o que você não foi, o que você não teve, que te tornou a pessoa que você é hoje. E hoje, talvez se você não passasse pelas coisas que você passou, você não teria a maturidade que tem hoje, a garra que tem hoje, as capacidades que você adquiriu no meio do caminho. Então, nós precisamos entender que nós vivemos em Deus, e Deus ele é intencional. Perfeito. Ele não permite que a gente viva coisas que nós não vamos, que não seja para nos ensinar algo mais para frente, né? Você hoje me perguntou como que você perguntou? Qual é a minha experiência com a inclusão, né? Eu jamais imaginaria. Eu jamais imaginaria viver uma experiência da que eu vivi. Mas para que eu vivesse esse tempo da minha vida hoje, Deus não me permitiu gerar um filho biológico. E Ele me presenteou com uma criança autista. Ele acreditou em mim para cuidar dessa criança. Então, talvez, há uns anos atrás, eu não entendesse o porquê que Deus não tivesse me permitido gerar. Mas hoje eu entendo que era para esse dia, para esse tempo, para saber o que dizer para outras mães, que Ele me permitiu viver certas coisas. Então, Deus, Ele não te deu o seu filho com a comorbidade que ele tiver. Porque nós temos aqui N mães, né? E outras mães vão ouvir. Talvez o filho delas não é autista, né? Mas tem outras deficiências, tem outras situações, né? E Deus não escolheu a mãe errada. Não. E Deus nem escolheu a mãe perfeita para essa criança. E nós precisamos entender, né? E aí a gente precisa ver. Mas se Deus acreditou em mim para essa missão, eu preciso entender que é hora de arregaçar as minhas mangas e ir para cima. Né, Marta? Exato. Ir para cima. Então, vamos aprender, né? Como Marta falou aí, vamos trocar figurinha, vamos ouvir outras mães, mas algo que eu tenho pensado, eu até anotei aqui, porque a gente precisa falar disso, cuidado com as fontes que você acessa para ter informação. Porque muitas vezes o que você está lendo na internet são apenas opiniões soltas, né? Isso. Você percebe que Marta falou muitas coisas aqui que a gente não sabia, inclusive eu tô aprendendo também, né? Eu também tô aprendendo. Nós temos todo o caminho do aprendizado, mas assim, você percebe que tem bases científicas, né? Que são informações que não são apenas só opiniões, são estudos, né? São pesquisas, são coisas que ela está fazendo ali, mas sabe o que está falando, né? Exato. Então procure fontes que realmente vão te dar um respaldo, sabe? Não faça... porque às vezes a gente faz nosso filho... lê na internet quer fazer com a criança. Esse é o problema. Quer fazer Esse é o problema. Outra coisa. E outra aí? Coisa que a sociedade, ela mexe com a mente do ser humano a ponto da gente querer dar jeito para tudo. Tem que consertar o que está errado. É verdade. Tem que dar jeito de ficar perfeito. Tem que dar um jeito de curar essa criança. Tem que dar um jeito. E nessa... Ah, meu Deus. E nessa luta, que na verdade nem deveria existir, a gente cai em ciladas, Marcelo. A gente ouve tudo. É tipo assim, ó, desculpa o exemplo. Feio, né? Cocô de galinha choca. Passa no cabelo que vai nascer o cabelo. É mais ou menos assim. Aquelas receitinhas, né? Básicas. Entendeu? Aí a pessoa, tipo assim, acredita em tudo e tal.
E é a mesma coisa de que, por exemplo, nós somos mulheres cristãs, somos um povo cristão, acreditamos em milagres, acreditamos. Mas aí alguém fala assim, vamos supor, a criança ou adolescente ou adulto ou jovem ou idoso autista, nesse caso aqui, está num culto. E aí na nossa congregação, a gente tem mania de falar alto, a gente tem uma cultura de ter uma música alta. Aí a criança faz assim, ó. E ela começa a gritar, tá endemoniado! Meu Deus, tá endemoniado! Bota a mão na cabeça, vamos ungir, a criança tá desesperada por causa da sensibilidade auditiva. Tem nada a ver com E é isso que demônio, eu tô gente. falando. Tem nada a ver. Mas existe um mito de que as doenças mentais, depressão ainda hoje, depressão é falta de Deus, não é. Que toque é frescura, transtorno, né, o toque mesmo de limpeza, que é frescura. Que o TDAH não existe, porque antigamente ninguém era hiperativo, agora todo mundo é hiperativo. São mitos, são crenças que limitam o nosso pensar, porque a gente sublima, deixa de lado, não busca conhecimento e fica atado. Fica. Tanta gente que entrando, tô tão feliz, olha o coraçãozinho. Gente, e o mais prejudicado nessa história é o meu filho, é a sua filha, porque se eu fico na minha crença limitante, se eu fico achando que tudo é demônio, que tem que orar muito, tem sim, tem que orar, tem que abençoar as crianças, né? Tem que estar ali diante do Senhor, mas precisamos fazer o necessário. Procurar ajuda médica, procurar terapias. Eu sei, queridos, e eu sinto na pele isso, que nós que dependemos, precisamos do SUS, sofremos bastante. Eu falo para você que eu estava 2 anos na fila esperando uma terapia para o meu filho. Graças a Deus o Senhor abriu a porta e ele vai começar a terapia dele. Mas nós sabemos que é difícil. E se nós não lutarmos, se nós espiritualizarmos tudo, sabe o que acontece? Nossa criança, ela fica sem socorro, né? A nossa criança, e quanto mais sem socorro ela fica, pior ficam as situações, né? Piores ficam as situações. E aí você falou assim, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente faz. E é uma verdade. Sim. A gente vive numa sociedade cruel, onde as pessoas, mau caráteres que existem em todos os segmentos profissionais e pessoais, querem tirar proveito de uma limitação, de uma debilidade. É verdade. E aí, ó, eu sou enfermeira, eu amo a medicina integrativa. Amo. Eu não saí daqui de Campos para parar em São Paulo como pobre que sou, tirando as moedas do bolso, juntando, compro um aparelho de ozônio caro e tal, que eu digo assim, gente, meu Velocity, que é meu carrinho, leva um carro dentro dele e ninguém sabe. Mas por que eu fiz isso? Porque a busca pelo conhecimento, ela é algo que o próprio Deus nos dá. A ciência multiplicaria e se multiplicou e está se multiplicando. E o que eu quero te dizer com isso, Marcelo? Que não é porque eu acredito na medicina integrativa que eu não é que eu tenha curso de ozônio, não é que eu tenha habilidade com ozônio, não é que eu tenha aparelho de ozônio, que eu vou dizer para todo autista fazer ozônio. Até porque são seres individuais e cada Exatamente aonde eu queria entrar. Aí tem gente que fala assim, laudo de autismo, ok, a partir de hoje ninguém bebe leite mais, ninguém come glúten mais. Eu não estou dizendo que o glúten faz bem. Eu não estou dizendo que o leite de vaca, que é da vaca, que foi feito para o bezerro, deve ser ingerido por nós, seres humanos. Eu não estou dizendo. Eu só estou dizendo que não existe receita de bolo e padrão como querem vender goela abaixo, usando da nossa identidade. Verdade. Então é disso que eu estou falando. A gente precisa
desconstruir o mito de que o doutor, de que fulano de tal, de que o título tal dá a ele o direito de ser o dono da verdade. Porque verdade absoluta, ela não existe na ciência. É Não verdade. existe. Você entrou num ponto aí muito legal. Eu queria já. Nós acho que a gente já passou do horário. Mas está muito bom aqui. Vamos lá? Que você falasse um pouquinho para gente sobre nutrição e dietética, que eu achei muito importante quando você pontuou isso, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós. Então, vamos lá. Eu sou enfermeira, não sou nutricionista. Mas, contudo, estou esclarecendo isso porque muita gente entrou depois. Sim. E aí vão dizer assim, olha, ela está exercendo ilegalmente a profissão. Ô, Não Senhor. estou. Mas vamos lá, vamos falar sobre isso. Eu vou continuar falando, sim, Kate, as práticas, né, as práticas integrativas, elas estão dentro, sim, do Ministério da Saúde, né? São reconhecidas. A prática na área de saúde complementar e integrativa, ela veio a partir da medicina oriental, que Kate é enfermeira e trouxe um assunto aqui que o Ministério da Saúde respalda, sim, respalda. E os nossos conselhos também. Mas vamos lá. Dietética e nutrição. O que ouvir, quem ouvir, onde ir. Quais são as fontes que a gente deve estar validando, né? É disso que a gente está falando. Sim. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, não existe ninguém é igual a ninguém. Então, talvez, Marcelo, o que faça bem para mim, faça mal para você. Sim. Precisamos ter muita clareza quanto a isso. Isso, primeiro de tudo. Segundo, que eu quero dizer é o seguinte: não existe um alimento que é só bom e um alimento que é só ruim. Na minha concepção, no meu entendimento, nos meus estudos, o que traz para mim é uma frequência, uma tolerância individual, a uma quantidade daquele alimento. Por exemplo, cafeína faz mal? A maioria vai dizer, com certeza. Com certeza. E aqueles que defendem o não uso da cafeína de maneira radical, zero cafeína, vai argumentar, vai se embasar para defender a tese dele. Sim. E se a gente não tem uma outra tese para contra-argumentar, para refutar, a gente vai acreditar. Realmente, de hoje em diante, não tem cafeína mais para ninguém. Nossa. Mas aí eu quero te dizer, a cafeína é um estimulante. Assim como o cortisol é um hormônio que existe no nosso corpo. O cortisol, ao despertar, ele é essencial para que a gente tenha vigor, para que a gente tenha ânimo, para que a gente faça as nossas atividades diárias. Ok? Mas se o cortisol nosso, o hormônio, naturalmente está no nosso corpo, ele tiver em desequilíbrio, ou seja, à noite eu começo tomando café à noite. Pode me prejudicar? Pode. Aí eu vou te dizer, por quê? Porque de manhã, a fisiologia, o corpo normalmente precisa do cortisol de manhã. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se eu caio só nessa linha de raciocínio, e as pessoas que trabalham à noite? Aí ela vai precisar do cortisol de manhã. Sim, fisiologicamente ele vai estar lá. Mas eu não vou tomar o estimulante, eu não vou tomar. Minha cunhada está aqui, gente. Marli, beijo, Marli. Linda. A tia da Pietra. E aí, eu não vou tomar o café à noite para exercer minhas atividades laborais, ocupacionais, porque o café está proibido. Entende? Não existe um alimento que é só bom ou só ruim.
O que existe é uma adequação de frequência de ingestão, de tolerância individual, de adequação dentro de uma rotina. Eu estou falando de alimento, né? Eu não estou falando de industrializados. Estou falando de alimento. Então, essa história de que nunca mais eu como glúten. Sim, na medicina integrativa a gente tem muitos casos que mostram que existem alimentos estimulantes e existem alimentos que trazem, né, um aumento da dopamina, um aumento da serotonina, que vai fazer um efeito mais tranquilizante. Exemplo, uma camomila. Exemplo, uma cafeína. Uma estimula, a outra calma. É verdade? É verdade. Então, se você tem uma criança, um adolescente, um adulto que tem um padrão de comportamento agitado igual o meu, a gente pode usar recursos dos alimentos também. Mas não é só isso. Não é só isso. A gente precisa fazer a higiene do sono. Eu não durmo bem, então eu tenho que fazer a higiene do sono. Eu não durmo bem, eu tenho que ter uma rotina. Eu não durmo bem, tem que ser a questão da iluminação. Porque naturalmente o corpo foi feito para dormir à noite e trabalhar de dia. Só que nós invertemos isso e aí entrou o desequilíbrio. Sim. Então, não existe receita de bolo. Ser diferente é normal. E a gente tem que buscar adequar o nosso estilo de vida, a nossa necessidade, essa harmonia novamente. Pô, se eu como glúten e o glúten me faz mal, se eu posso desenvolver a síndrome do intestino irritável, se eu desenvolvi uma diverticulite, se eu desenvolvi alguma intolerância ou até mesmo uma alergia a uma proteína, que pode ser ao leite de vaca ou qualquer outra coisa, eu vou continuar ingerindo? Não. Mas se eu sempre comi, sempre fiz essa ingesta e não me faz mal, por que eu tenho que, a partir de hoje, porque a sociedade entendeu que glúten, que lactose, que proteína faz mal para a humanidade. Aí agora todo laudo de autista não pode mais isso, não pode mais aquilo. A minha reflexão que eu trago em cima de nutrição, em cima de dietética é essa. Não existe um alimento que é só ruim, não existe um alimento que é só bom. Vai depender de cada um de nós. Arrasou. Você é suspeita. Você é suspeita. Ai, meu Deus. Mas sabe, a gente precisa ouvir, porque às vezes na nossa mente ela tá tão focada em tantas coisas que muitas vezes não está nos fazendo bem. Alguém precisa nos falar, né? Tem pessoas que são adeptos da medicina da internet e acham que tudo é para todos, tudo. Não, gente, nós somos seres individuais. O que é bom para você às vezes não vai ser bom para mim. O que funcionou para você ou o que funcionou para mim às vezes não vai funcionar para você. Nós precisamos estar atentos para que a gente não se prejudique, nem prejudique o outro com conceitos, sabe, fechados, né? Conceitos de uma mente fechada. Crenças limitantes. Isso, com as crenças limitantes. E aí, né, tá difícil fechar isso aqui. Eu só preciso falar uma coisa. Sim. Existe a medicina de internet que a gente tem que estar ponderando, sim. Mas, às vezes, o doutor que está lá, ele tem realmente uma habilitação técnica. Às vezes, ele tem o certificado dele. Às vezes, ele tem um nome mais conhecido na região. Às vezes, é que a consulta mais cara. E nada disso vai fazer dele alguém que detém a verdade absoluta. Exatamente. Por que eu estou te falando isso? Por que eu estou te falando isso? A gente, Marcela, não pode invalidar a fala de uma mãe. A gente, que eu digo eu como profissional de saúde, você como profissional da educação, nós não podemos invalidar o outro, ou o conhecimento do outro, ou
ou a experiência do outro, a vivência do outro, porque ele não tem um título. Sim. Mesmo porque, Marcela, a sabedoria popular é ela quem impulsiona a ciência. Nossa. Fitoterapia é o quê? Terapia através das ervas. Quem conhece as ervas melhor do que um mateiro? Do que alguém que nasceu e foi criado no mato? Quem? Qual doutor? Qual doutor? Então, o que eu quero dizer com isso? Se essa mãe que conhece o filho, ela conhece, ela sabe o que geralmente faz mal, o que geralmente faz bem, como ela vai acalmar essa criança, como ela vai regular esse autista, qual ambiente que faz bem ou não. Porque muitas pessoas julgam e querem impor comportamentos, porque tem título. Exatamente. Entende? Mas não é por aí. A gente precisa entender que a gente tem que estudar, pesquisar, ter título sim, o conhecimento ele é necessário, por isso que eu estou aqui, por isso que nós estamos aqui, mas isso não nos dá o direito de invalidar uma mãe ou cuidador. Não podemos fazer isso. Entende? Porque às vezes a mãe fala assim, mas quem sou eu? O doutor mandou fazer. Não, o doutor mandou fazer, mas antes do doutor mandar fazer e de você fazer, entre ele mandar e você fazer, tem a sua razão. Converse com alguém experiente. Eu conheço uma mãezinha que é muito estudiosa. Ela estuda muito. Ela tem uma filhinha que tem, se eu não me engano, é paralisia cerebral. E ela questiona o doutor. Ela respeita, mas ela sabe que quem lidar ali com a filha é ela, né? Eu já até falei com ela, já até dei uma cantada para ela que um dia ela tem que participar de uma live comigo, porque ela tem muitas experiências. Eu quero ouvir. Tem muitas experiências, muitas, é uma guerreira, realmente. E ela questiona o doutor, fala, doutor, eu acho que isso daqui não vai ser bom pra minha filha. E mostra para ele o porquê. Porque isso, porque isso, porque isso. Então, assim, isso que você está falando realmente é super relevante. A mãe, o cuidador, né, conhece a sua criança, sabe como acalmar, sabe o que ele precisa. Criança, o adolescente, o adulto e o idoso. Né? Ela conhece a sua pessoa. Sua pessoa. Né? Mas é sim, é verdade. Né? Então, vamos tentar fechar. Tá muito boa essa conversa. Tá muito boa. Mas deixa eu te falar. Uma coisa também que você colocou, né? Que eu achei muito importante nós falarmos. Eu até queria ter imprimido, mas acabei que fugiu da minha mente, eu não imprimi. Mas o símbolo do autismo é o quebra-cabeça? Eu gosto. Você gosta, né? Você gosta da fusata. Então, o que acontece, Marcela? Eu vou tentar, né, resumir. Quando a gente vai numa loja de brinquedos, uma loja de brinquedos, você vai comprar um quebra-cabeça, a primeira coisa que você precisa para você saber montar o quebra-cabeça é olhar atrás da caixa qual é o desenho completo. Sim. Você tem que olhar o todo para depois, então, você tentar montar um quebra-cabeça. Certo? Porque se você não reconhece qual é o desenho, como que você vai tentar chegar lá? É verdade. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quem conhece o autismo como um todo? Quem conhece? Qual é o desenho do autismo? Nem existe, porque cada um é de um jeito. E aí, Marcelo, não tem como quebra-cabeça encaixar. É verdade. Talvez ele nunca encaixe. Você vai procurar uma peça que ela nem veio na caixa.
Você vai tentar montar um desenho que você nem sabe como ele é. Você nunca viu o autismo todo. Ninguém nunca viu. Como que é o autismo? O autismo O autismo. não tem cara, não tem foto. Cada um é um. Como montar esse quebra-cabeça? Então, eu quero dizer que eu não vou, Marcela, julgar ninguém que use. Pelo amor de Deus, a nossa intenção não é essa. A nossa intenção não é criar inimizade. A nossa intenção não é ser aquela pessoa chata, inconveniente, de achar que só a gente sabe tudo. Não é nada disso, não. O que a gente quer é sair da caixinha, é pensar. Então, se cada autista é único, se cada pessoa é única, se ser diferente é normal, se ninguém conhece o todo, esse símbolo ele já não usa mais. Ele já foi usado. Ele já foi usado para aquela realidade lá de trás. Mas hoje, pelo que a ciência já avançou, pelo conhecimento que a gente já adquiriu, a gente entende que o autismo ele é um universo de possibilidades. É um infinito. Não existe começo e fim. Não existe uma forma única. Não tem uma foto. Ninguém conhece o todo para olhar e tentar fazer igual, para encaixar as peças. Então, hoje, as comunidades autistas, pelo mundo afora, têm divulgado um símbolo diferente do quebra-cabeças. Um símbolo que é chamado o símbolo do infinito. O infinito, ele não tem nem começo nem fim. Parece um 8. O símbolo do infinito. Parece um 8 deitado. E aí, é o infinito. E a cor azul? É um infinito de cores. Azul. Eu ia perguntar, mas já que você falou. Por que foi colocado? Por que foi colocado? Por que foi instituído? A priori, né? Num primeiro momento, lá atrás. Por que botou azul? Porque a maioria dos diagnósticos que eram fechados, existia a predominância do sexo masculino. Entende? Uhum. Só que hoje isso também já é um mito. Não é bem assim. Entende? Junto com esse mito, que a maioria dos autistas, a predominância do sexo masculino, vem junto que toda menina que apresenta autismo, ela era autismo moderado ou grave. Também é um mito. Sabe por quê? Porque a mulher, o sexo feminino, ela tem uma capacidade de camuflagem muito maior do que o homem. Entendi. Nós mulheres, o sexo feminino, culturalmente falando, desde que nasce, já é ensinada, já é treinada a replicar, a fazer igual a mãe faz, a avó faz, a tia faz. Ou seja, desde pequena tem que aprender a cozinhar. O menino não, né? Ele vai ser um adulto, não vai ser funcional, vai ter uma escrava para poder cuidar dele. Não. Você tá entendendo? Você dá presente a ela. Você compra de presente a panelinha, o fogão, a cozinha, desde bebê. Você dá uma boneca para ela botar no braço e balançar, dar mamadeira, trocar a fralda. E o menino? Ó, o pai também tinha que aprender a balançar a boneca, a balançar o boneco, a trocar a fralda, desde pequeno. Desde pequeno. Mas não é feito isso por uma questão cultural. Então, a menina, desde nova, começa o treinamento dela, independente dela entender ou não qual é a função para cada atitude, mas ela faz, ela é treinada para fazer. Verdade. Então, existe uma camuflagem, existe uma máscara, existe o masking. O masking é a camuflagem social, é a linguagem que se usa. Então, não fica nítido. Não fica nítido.
A menina veste a roupa da mãe, a menina tenta andar de salto alto, a menina tenta cozinhar, a menina tenta fazer a boneca dormir, dar mamar, porque está sendo treinada. Só que, na verdade, ela só está repetindo e não entende a função daquilo. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Com certeza. Sinais do autismo. Sinais do autismo. Aí alguém pergunta assim, o que eu preciso prestar atenção se a criança pode ser autista ou não? A primeira coisa que vão falar para você é quando vira o carrinho de cabeça ao contrário e roda a rodinha. Sim ou não? É verdade. Aí a menina ganha carrinho quando é pequena? Não. E como que ela vai apresentar? Como que ela vai apresentar esse sinal do autismo se ela não ganha carrinho? Como é que eu vou saber se ela usa o brinquedo de forma certa ou de forma errada se ela não tem um carrinho para virar e rodar a rodinha? É verdade. Entendeu? Então, não existe cor azul. Volto a dizer, acho lindo quando Cristo Redentor está azul. E precisa falar de autismo. Então, até que a massiva maioria desfaça essa crença limitante, entenda e mude, nós vamos continuar usando culto azul, mundo azul, mas o meu mundo tem nuvens rosas. O meu mundo azul tem nuvens rosas. Aí me falaram assim, mas Marta, se você não defende cor, por que você traz o rosa no azul? Ora, porque eu creio, Marcelo, que a gente nasce ou homem ou mulher. Com certeza. Então, culturalmente, é azul e rosa. Pode ser verde, pode ser Uhum. laranja, pode ser de qualquer cor. Mas quando eu trouxe o meu mundo azul tem nuvens rosas, é para entender que nesse mundo, nesse universo, nesse infinito de possibilidades chamado autismo, as mulheres estão ali, subnotificadas e negligenciadas. Meu Deus, dá outra live isso. Isso dá outra live. Mas, Marta, é um assunto para a gente conversar, né? Nossa, Muito que tempo. delícia. Mas eu queria, né? Agora, para fechar de verdade, prometo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Incluindo. Como que o Incluindo nasceu? Qual é a missão do Incluindo? Eu tive a oportunidade de estar com vocês no fórum, né? Foi maravilhoso. Olha lá. Eu fiquei assim muito apaixonada. Saí de lá assim impactada, com a minha mente realmente borbulhando de ideias, porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você sentar e estudar sobre o assunto. E eu estou apaixonada. Mas eu queria que você contasse aí para esse povo bonito que está aí com a gente, aqueles que vão ver depois, né? Qual é a missão do Incluindo? O que é o Incluindo? Fala pra gente. O Incluindo é um chamado, Marcelo. É um chamado de Deus para a minha vida, para as nossas vidas, porque a gente parte do pressuposto de que todos somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador. E Jesus não veio para salvar só os judeus, ele veio para salvar os judeus e todas as nações da terra, todos os povos, todas as tribos. E aí, a partir de um versículo bíblico, ide por onde? Só em Guarulhos? Todo mundo. Todo mundo. Pregar o evangelho? Ah, não, só os típicos. Pregar o evangelho só para os típicos, só para quem é inteligente, não tem deficiência intelectual, só porque a sociedade acha lindo. É assim? Não. Não. E por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É de Judéia a Samaria. É até os confins da terra. E esse todo tem sido negligenciado por mim
E e por por mim, você. é verdade. Sabe por quê? Porque o nosso modelo de ensino-aprendizado tem que sair dessa caixinha. Tem que sair dessa caixinha. Entende? E aí, aonde a gente vai? Como virão se não há quem pregue? É seu filho? Ah, ele É tá o aqui, Bianchi? gente. Ele já está aqui. Vem cá, filho, para as pessoas verem você, vem. Ele já Não está aqui sai nem para querendo saber o que está dormir. acontecendo. Olha lá para Oi, tia, ó. Bian! Fala, oi, tia, eu Oi, sou o presente da minha amor! mãe. Fala para ela que você é o presente da mamãe. Fala. Manda um beijo pra tia. Quer não? Beijo, Hum, beijo. viu? Vai lá contar pro papai que você falou com a tia. Fecha a porta pra mamãe. Ele ama. Lindo demais. Lindo demais. Mas aí, Marcela, para a gente, né, tentar dar um alinhavo aí, né? O incluído nasceu disso. Nasceu disso. Por quê? Eu, como cristã, um dia bati na porta, a porta estava escrito assim, 0 a 3 anos. E eu fui lá com a minha filha. Ouviu o barulhinho da porta? Bati na porta, falei, oi, querida, tudo bem? Tudo, Martinha. Falei, não, eu vim deixar a Pietra aqui. Pietra? Aqui? Eu falei, não é escola, né? É a escolinha das crianças, salinha das crianças, de 0 a 3 anos. Pietra não pode ficar aqui, não. Ué, não pode ficar aqui? Por quê? Porque ela não sabe nem ler nem escrever. Meu Oi? Deus. Oi? É dolorido, não é? Aquilo veio com uma flecha do inimigo no meu coração. Só que quando a gente tem um chamado, quando a gente tem um propósito, quando Deus vive em nós, não tem nada que nos separe do amor de Deus. E eu saí dali, eu falei, gente, como assim? E se a Pietra nunca aprender a ler e a escrever? É uma possibilidade. Ela está fora do reino? Ela não vai ouvir de Jesus? Ela não vai aceitar Jesus? Ela não vai morar no céu porque ela não lê e não escreve? E as outras crianças? E as outras pessoas? E os outros analfabetos? E as outras pessoas de classes menos favorecidas que a minha e que a sua? Estão ouvindo o evangelho? Meu Deus. Então, mas naquele dor, eu não tinha condição. Eu precisei recolher a minha dor, viver esse luto, buscar força, buscar conhecimento, esperar o tempo de Deus, para eu poder ir sem ferir os outros, porque quando a gente está ferido, Marcelo, a gente fere. É verdade. Mas eu não queria ferir mais ninguém. Eu já estava sendo ferida, eu precisava me curar para ser canal de cura. Hoje eu falo disso porque hoje a história já é diferente. Ninguém nunca vai saber qual foi a igreja, ninguém nunca vai saber quem foi que disse. Não vai, porque o propósito de Deus é outro. Então, existe um chamado. Quem chama, banca. O convite foi feito, eu disse sim. Ele tem bancado, a mim e a você. O chamamento é dele. A gente diz, eis-me aqui. Amém. Então, incluindo veio de uma dor. Meu De forma ressignificada. Entende? Em 2019, eu participei do primeiro seminário de integração a convite de uma pessoa muito especial, militante da inclusão, uma mulher assim, delícia, minha amiga Elisana Carvalho, que também é pastora. Gente, meu Eu tenho Deus. o prazer de chamar de Você fala amiga, de né? inclusão, você pensa nessa mulher maravilhosa, né? Não é? Então, ela me convidou e eu fiquei surpresa. Eu falei, para aí, mas eu? Ah, minha sobrinha tá aqui também, a Joana, tanta gente querida. Então,
resumo. E aí ela me convidou e eu fiquei assim, Marcela, eu falei, eu cheia de ferida, quem sou eu para falar de inclusão? Meu Deus, Martinha, você tá se... tipo assim, porque eu imaginava o título. Eu não fiz educação inclusiva, eu não sou pedagoga, eu sou mãe. Aí ela falou comigo assim, sim, e a sua vivência como uma... Ali começou o alvoroço na minha mente. Não tem? Então, o despertar foi em 2019. E quando eu entrei, eu tenho algo em mim que se eu for para fazer o arroz, eu vou fazer o melhor arroz que eu souber fazer. Eu vou pesquisar, Marcela, 50 tipos de arroz, 50 tipos de óleo, 50 tipos de maneira. No final, eu vou fazer um arroz. Pode não agradar ninguém, mas eu fiz o meu melhor, não tem? Ah, claro. E aí, para minha surpresa, foi um boom dentro de mim e através de mim. Nossa. Meu Deus, que coisa maravilhosa, não sei o quê. Papapá. Eu fiquei assustada, eu falei, meu Deus, eu só vim aqui para dar uma palestra. E as coisas começaram a fluir. Quando eu tomei essa vontade, entrou a pandemia. Aí o mundo se fechou. Mas Deus é bom. Deus é bom. E o novo dia, ele nasce novamente. E com a diminuição de casos, com a ciência vencendo através das tecnologias, das vacinas, com o número de óbitos, de mortalidade diminuir, a nossa vida tem voltado ao normal. Sim. E o incluindo recomeçou. Aí Deus me deu esse nome, Deus me deu essa marca, Deus me deu essa frase, que é um lema. Deus tem dado, e eu estou aqui. Graças a Deus. Mas... É isso, incluindo é um chamado. Um chamado para acolher, cuidar e incluir. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. E assim, quando eu fiz o fórum com vocês, eu fiquei impactada. Eu fiquei assim, apaixonada. Falei, Deus, eu preciso conhecer mais um pouquinho. E a gente vai conhecer mais. Mas assim, Martinha, a gente já estourou todo o nosso tempo. Eu nem sei, eu não quero nem olhar o relógio, mas foi muito bom. Então, é melhor não olhar, não. Mas sabe, eu quero agradecer a você pela sua disponibilidade, sabe, por tudo que você nos acrescentou aqui nessa noite, né? Eu tenho certeza que todos os que passaram por aqui e os que ainda vão assistir, porque pós-live ainda é muito, muito assistido, vão ser abençoados, vão ser aclarados em muitas coisas, né? Eu quero, assim, te agradecer de todo o meu coração. Já quero dizer que vai ter mais convite para a gente falar muito Pode mais. Chamar. Muito Pode mais. chamar, eis-me aqui. Amém. O serviço... E deixa o espaço agora. Meu nome é Marta, né? Oi? Meu nome é Marta, né? Martinha. Meu nome é Marta. Então, Marta quer dizer o quê? Serviço, né? Eu sou uma fazedora. É Marta Martinha. Amém, Marta, mas muito obrigada, de coração. Não só a você, a todos que estão aqui com a gente até agora, Sim, né? Que pararam para nos ouvir, pararam para compartilhar também um pouquinho. Quero agradecer também a Kate, que está aí, colocou também, fez algumas colocações também que nos acrescentou. Não só a Kate, todos os que estão aqui. Tô vendo que a minha mãe está aqui, gente. Olha que honra! Dona Nilceia tá aí assistindo a gente. E muito obrigada, gente, de coração. Deixa o espaço agora para a Martinha se despedir. E vamos lá. Eu quero dizer que foi muito bom. É um tema muito rico, porque a gente fala de inclusão, a gente fala de, enfim, de novas adaptações. Incluir é adaptar. Inclusão é adaptação. O sinônimo de inclusão é adaptação. Independente do nome, do diagnóstico, do CID, da deficiência, da doença, independente, é a gente focar na pessoa,
atender a necessidade da pessoa, respeitar as fases que aquela pessoa está, que vai vivenciar, não negligenciar ela em nenhuma parte, entende? Então, eu quero dizer que foi muito bom estar aqui. Pode chamar porque eu volto. Eu chamo ele. Eu quero agradecer de coração mesmo. E eu vou deixar uma frase, porque eu penso que frases, elas marcam as nossas vidas, entende? Sim. E aí, além do amor faz aquilo que a obrigação não é capaz de fazer, tem algo que eu aprendi com uma mãe atípica. Ela não é de Campos, uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas ela diz assim, ó, porque ninguém vence uma mãe que não desiste. Nossa! Uma Ninguém mãe vence uma mãe que não desiste. Uma mãe que não desiste é invencível. Uma esposa que não desiste, ela é invencível. Ninguém vence quando a gente tem foco, quando a gente tem determinação, quando a gente tem perseverança, quando a gente sabe, Marcela, uma coisa muito certa. Quando a gente sabe para onde a gente está indo, a gente procura o caminho. O amor, ele encontra caminhos. Tá certo? Então é isso. Quem está indo para o mesmo lugar, acaba se esbarrando pelo caminho. E a gente se esbarrou porque a gente tem um mesmo propósito. Meu amor, muito obrigada. Deus te abençoe. E até a próxima, Amém, se Deus quiser. Beijo no coração. Beijo. Tchau. Depois eu quero conhecer seu filhote pessoalmente. Com certeza. Beijo. Fica na paz. Fiquem na paz, todos estão aí. Obrigada.